Olá pessoal, tudo bem? Vamos à nossa 12ª aula de Química e hoje o assunto é bases inorgânicas. E, como nós começamos na aula anterior, vamos fazer novamente aquela frase clássica de perguntas e respostas. Ácido, o que faz? Ioniza H+. E base, o que sabemos? Dissocia OH-. Na aula de hoje nós vamos compreender esse dissocia OH-. E o que seria esse OH-? O OH- é uma estrutura que está sempre presente nas bases. Olhem, observe ali o resumo da reação que eu coloquei. Bases inorgânicas, nós temos um elemento X que está unido com um OH. E isso pode se dissociar, separando em um cátion X+, e o hidróxido, que é um ânion, OH-. Este ânion hidróxido é o seu nome, OH-, e este nome vai fazer parte, ele estará sendo usado para compor o nome da base. Portanto, esse XOH tem um nome hidróxido de nome do elemento. Poderíamos brincar aqui que seria o hidróxido de X, o nome dessa base que aqui nós começamos a explicação. Mas toda base ela apresenta essa lógica. A sua estrutura, feita por meio de ligações iônicas, perceba que nós temos cargas opostas que são separadas, isso inclusive justifica o motivo de ser dissocia OH-. Toda vez que dissocia, você tem que lembrar da ligação iônica, e esta ligação iônica será a base do raciocínio para compreendermos a estrutura, a fórmula molecular das nossas bases. Então, sempre vai ser hidróxido de nome do elemento. Lembrando que o hidróxido é este ânion aqui, querido nosso, OH-. Agora, vamos a alguns exemplos. Nós temos aqui a família 1A, 2A e alumínio. Nestes grupos da tabela periódica, existem certas tendências dos metais. Por exemplo, família 1A, a tendência é perder um elétron. E o primeiro exemplo é justamente a respeito do sódio que está na família 1A. O hidróxido de sódio, é o nome da base que aqui nós estamos apresentando primeiro, apresenta essa composição, hidróxido de sódio. O nome do elemento está presente, é o sódio. Então você teria que recordar que o sódio está na família 1A e escrever como está feito aqui, ele com a sua carga positiva, ou seja, a tendência do elemento em se tornar cátion monovalente, um positivo. O hidróxido, por sua vez, como já fomos definidos, ele apresenta sempre a carga negativa, 1-, é um ânion monovalente. Cátion com ânion, carga 1 positiva, carga 1 negativa. Lembram-se do cruzes na ligação iônica? Nós vamos aqui trabalhar com esse raciocínio. Como são cargas com o mesmo número, 1 positivo e 1 negativo, basta unir esses dois íons para produzir a fórmula molecular do hidróxido de sódio, NaOH. Agora, e quando trabalhamos com a família 2A? O exemplo que eu coloquei, hidróxido de magnésio. O magnésio, se você não se recorda, está na família 2A, portanto a sua tendência é perder 2 elétrons, e eu já escrevi 2+, cátion bivalente, ele perdeu os 2 elétrons. Para onde esses elétrons têm que ir? Eles vão para o hidróxido, por isso ele apresenta essa carga negativa. Mas perceba que existe aqui um problema de cargas, né? Eu tenho 2 positivo e 1 negativo. Como é que resolvíamos isso? Fazendo aquele cruzes da ligação iônica. O 2 desce para o OH e esse 1- não vai fazer diferença no Mg. Por isso que a fórmula molecular aqui está MgOH2. Esse 2 se torna necessário, pois nós temos um cátion bivalente. E o mesmo raciocínio desse númerozinho que acompanha a fórmula do hidróxido pode ser visto agora no hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio apresenta na sua estrutura o alumínio, que é da família 3A, tem 3 cargas positivas, já que a tendência é perder 3 elétrons. Lembrando-se, né, que a família 1A, 2A, 3A referem-se aos números de elétrons na camada de valência. Alumínio 3+.
E esse número 3 ele será útil para compor a fórmula molecular, hidróxido de alumínio. Basta fazer aquela cruzadinha que nós fizemos nas aulas da ligação iônica e a fórmula molecular está construída. AlOH3. Não se esqueça de colocar o parênteses, pois este 3 se refere a toda a estrutura do OH e não apenas 3 do ladinho do hidrogênio. Então, muito cuidado nesses exemplos e exercícios para você construir a fórmula corretamente. Aproveitando que nós estamos falando desses 3 hidróxidos muito importantes para a nossa vida cotidiana, pois o hidróxido de sódio normalmente é usado como base corrosiva, enquanto que o hidróxido de alumínio e o hidróxido de magnésio são utilizados como antiácidos estomacais para aliviar um pouco a acidez de alguns alimentos do nossa digestão. Agora, vamos olhar para a fórmula estrutural. Vamos até especificar aqui o nome, para ficar bem claro que nós vamos trabalhar agora com a fórmula estrutural, pois existe um exercício que vai cobrar. E aqui nós fizemos a fórmula molecular, que trabalha apenas com o simbolismo dos elementos químicos de forma bem resumida. A fórmula estrutural, por sua vez, ela tem uma especificação um pouco maior, é mais rica em detalhes. Perceba no desenho que eu coloquei os cátions e ânions com as suas cargas, tanto no hidróxido de sódio, no hidróxido de magnésio ou no hidróxido de alumínio. Agora, além das cargas evidentes, tanto do cátion quanto do ânion, perceba que logo abaixo você tem os números 3 para o hidróxido de alumínio, onde esse 3 indica que existem 3 hidróxidos, como na estrutura da fórmula molecular que nós vimos. Aqui nós temos o número 2, que se refere a esses 2 hidróxidos, que é do OH2, do hidróxido de magnésio, na fórmula molecular ali escrita. E no hidróxido de sódio nós não temos número nenhum, que simbolizaria representando essa união iônica entre duas cargas opostas. Perceba que a chave ela torna-se necessária na ligação iônica para que possamos separar o que é cátion do que é ânion. Esse é o intuito principal da chave. Essa chave que é colocada, ela pode permitir que você coloque as cargas especificando de quem é. Então, logo ao lado da chave, existe a carga de cada um deles, seja cátion, seja ânion. E a quantidade necessária para construir a sua fórmula molecular também está aqui embaixo, que foi o visto, o 2 e o 3. O detalhe mais importante aqui é que o hidróxido ele apresenta na sua estrutura uma ligação covalente do hidrogênio com o oxigênio e os pares de elétrons do oxigênio, que aqui fechariam os 8 elétrons na camada de valência. Perceba que o oxigênio ele tem 2 pares em cima, 2 pares embaixo, 2 pares à esquerda e os 2 outros elétrons da ligação covalente fecham esses 8 elétrons, 4 pares de elétrons, formando o octeto tão sonhado, né? Com isso, nós temos essa necessidade de deixar evidente as ligações nessa fórmula estrutural, como se fosse uma mescla entre ligações covalentes e a iônica, mas a iônica em si, ela necessita dessa representação de chaves com as cargas e os números indicados. Essa fórmula estrutural será cobrada em algum exercício e o único detalhe que você tem que se atentar é colocar a estrutura do hidróxido corretamente com o seu númerozinho e os elementos químicos com as cargas corretas. É bem simples o trabalho da ligação da fórmula estrutural, parece um pouco com a fórmula molecular. A diferença é que são alguns detalhes a mais na escrita. Feita essa explicação, creio que ficaria tranquilo agora você resolver boa parte dos exercícios, se não fosse esse hidróxido de amônio. Eu vou até separar aqui de tudo que nós explicamos do hidróxido de amônio, pois ele apresenta algumas histórias à parte. O hidróxido de amônio, se você olhar para o nome, é um hidróxido, ok, tem o hidróxido aqui, OH-, mas amônio, quem é esse cátion, né? Você poderia se perguntar que família esse cara pertence. O amônio, ele não é característico de nenhum grupo da tabela periódica.
Na verdade, o amônio é um cátion derivado de ligações covalentes. Quando você olha para a amônia, que seria a molécula de nitrogênio com 3 Hs, nós fizemos isso na aula de ligação covalente. Fazendo essas 3 ligações com o hidrogênio, o nitrogênio fica satisfeito. Agora, o par de elétrons que está livre no nitrogênio pode oferecer uma dativa para o hidrogênio. Isso se o hidrogênio vier com carga positiva, pois para receber 2 elétrons tem que ter espaço. Então, o hidrogênio que se une à amônia, no caso deste exemplo, só se faz por meio de um H+ com amônia. E rola essa dativa, essa doação, esse empréstimo, na verdade, de um par de elétrons para um cátion H+. Então, no fundo, o amônio é uma amônia com carga positiva de um H+. Na química, nós falamos que isso é uma protonação. Então, um amônio seria a amônia protonada. Você pode estar confuso agora com relação a alguns nomes, e só para você ficar um pouco mais à parte, a amônia que eu estou mencionando é o NH3, portanto apresenta um par de elétrons livre, enquanto que o amônio tem essa carga a mais, esse positivo a mais. A amônia não tem positivo, não tem a carga positiva. O amônio tem essa carga positiva lá em cima. E este cátion aqui foi representado na sua fórmula estrutural. A fórmula molecular é NH4OH e a fórmula estrutural está logo aqui embaixo. Perceba que nós temos as chaves, pois isso é necessário para a ligação iônica, um cátion e um ânion com as suas cargas. Isso é o básico de qualquer ligação iônica. Dentro das chaves, particularmente, nós temos as estruturas do cátion e a estrutura do ânion. A do ânion já foi explicada. OH com par de elétrons, fechando o octeto do oxigênio. No caso do amônio, nós temos o nitrogênio com 4 ligações covalentes, vezes 2 dá 8 elétrons, porque temos 2 elétrons em cada ligação, e o nitrogênio fica com seu octeto satisfeito. Porém, isso só é necessário, só é possível com a presença desse H+, que é justamente o H+ que está aqui. Se fosse possível, eu colocaria essa carga justamente ali, naquele hidrogênio, indicando que é ele o responsável por receber esse par de elétrons. Mas como essa carga ela não é localizada, nós simbolizamos ela à parte, dizendo que ali está a carga positiva, entendeu? Está naquele grupo amônio lá. Com isso, nós fechamos os hidróxidos mais importantes da química, as bases inorgânicas, os hidróxidos das famílias 1A, 2A e alumínio, e o hidróxido de amônio. Lembrando que o hidróxido de cálcio está também na família 2A, o cálcio. Portanto, a sua estrutura é muito semelhante ao hidróxido de amônio, ao hidróxido de magnésio, perdão, já que estão na mesma família 2A. Portanto, cálcio, magnésio, bário, que são elementos químicos da família 2A, vão apresentar a mesma lógica do hidróxido de magnésio. Agora vamos para a família 1A, lítio, sódio, potássio. São elementos químicos da família 1A e a sua lógica toda é semelhante ao hidróxido de sódio. O hidróxido de alumínio apresenta apenas ele, o alumínio, na família 3A que nos interessa, portanto não há derivações maiores. Um detalhe a mais importante que o hidróxido de cálcio, chamado de cal apagada ou cal extinta, é muito importante na construção civil. A famosa cal que nós conhecemos será apresentada na próxima aula, mas de antemão eu já te digo que o hidróxido de cálcio é chamado de cal extinta ou cal apagada. Bom, a partir deste momento nós vamos passar para a segunda etapa da nossa aula, que se refere aos metais de transição. Como eu tinha mencionado, os hidróxidos, no geral, eles são todos compostos por metais. Só o hidróxido de amônio que tem aquela exceçãozinha NH4OH. Agora, metais, também existem os de transição. E qual é a regra para a nomenclatura dos metais de transição? Bom, os metais de transição, eles não são tão difíceis assim na sua nomenclatura. O início do nome seria hidróxido de, e aí vem o elemento químico,
e o número da sua carga quando é necessário. Os exemplos que aqui eu já coloquei do hidróxido de cobre vai trazer a noção dessa regra. Perceba que o hidróxido de cobre ele apresenta duas possibilidades, hidróxido de cobre 1 e hidróxido de cobre 2. Esses números em romano 1 e 2 se referem à carga do cátion. Carga do cátion. Percebe que na estrutura, na fórmula molecular, perdão, nós temos CaUOH. E se só existe um OH, pensando na ligação iônica, é porque só tem carga positiva 1, o cobre. Por isso eu posso colocar hidróxido de cobre 1. Já no segundo exemplo aqui do hidróxido de cobre 2, por que é 2? Nós temos esse número 2 aqui simbolizando a carga do cátion do cobre, que é 2+. Sendo, portanto, cobre 2+, eu sou obrigado a colocar no nome hidróxido de cobre 2. A dica está no número. Perceba que tem um hidróxido, é cobre 1. Tem 2 hidróxidos, é cobre 2. E essa regra você pode aplicar aos outros exemplos. Se é 2, é ferro 2. Se é 3, é ferro 3. 2, chumbo 2. 4, chumbo 4. 1, ouro 1. 3, ouro 3. E assim nós vamos construir esses nomes, que podem também apresentar uma outra possibilidade, que é este cúprico ou cuproso. A regra está logo aqui em cima. Quando a carga é menor, você coloca a terminação oso no nome. Quando a carga é maior, você coloca a terminação ico no nome do cátion. Perceba que aqui eu não estou escrevendo cobroso e nem cóbrico, mas cuproso e cúprico, por conta da derivação do nome em latim do elemento cobre. E vocês vão perceber o mesmo problema no chumbo e no ouro, porque apresentam os seus nomes em latim diferente da tradução do português. Mas memorizem isso, sabendo que o número da carga do cátion pode ser diferente, sendo um menor e o outro maior. Identificado o menor, você coloca o nome oso. Identificou o maior, você coloca ico. Vamos colocar agora em prática essa ideia nos exemplos aqui. Eu deixei para fazer agora na aula para você conseguir acompanhar o raciocínio. Olhando para o ferro, temos hidróxido de ferro. Isso está muito claro na nossa terminação. Agora, é ferro o quê? 1, 2, 3, 4. Ferro 2, lembra? Nós tínhamos verificado. Existe também o 3. Então, vamos já colocar aqui hidróxido de ferro 3. E tudo isso é baseado naqueles números que nós identificamos. Agora, como é que eu faço para construir o nome sem o número romano? Hidróxido de... Como é que eu vou construir? Ferroso, pois o oso se refere ao menor. E o próximo, hidróxido de ferro 3, será o férrico. Aqui eu vou colocar um acentinho. E termina em ico. Ferroso, porque é o menor, férrico, porque é o maior. Assim nós vamos caminhar agora para o próximo exemplo, que é o do chumbo. Então temos o hidróxido de chumbo. Que número, hein? Olha para o númerozinho ali embaixo. 2. E aqui, hidróxido de chumbo 4, que é o número romano que indica ali os 4 hidroxilas, que se refere à carga do cátion chumbo 4 positivo. Identificamos assim quem é a carga menor e carga menor e maior. O menor merece o nome oso. E agora, como é que você vai escrever chumbo em latim? É plumboso, perdão. Plumbum é o nome em latim. Plumboso, portanto, é o chumbo 2. E o plúmbico, olha que nominho lindo para dar no filho, né? Plúmbico é o de carga maior. Hidróxido
plúmbico, perdão, que aqui eu não tenho que colocar o D. Eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Me perdoa, você já deve ter copiado, né? Você vai me bater, professor, seu cabeçudo, animal, burro. Desculpa, gente. Apaga o D, né? O nome, quando vem o oso ou o ico, não precisa do D. Fica mais rápido. Hidróxido cuproso, hidróxido cúprico, hidróxido ferroso, hidróxido férrico, hidróxido plumboso, hidróxido plúmbico. E aqui tem um acentinho, né? Muito bom. Próximo exemplo, ouro. Então aqui é o hidróxido de ouro 1. E o próximo é o hidróxido de ouro 3. Tem 3 hidroxilas ali porque o cara tem cátion 3+. Agora vamos aos nomes, né? O nome em latim do ouro é aureum. Então, hidróxido auroso. Olha que bonitinho. Hidróxido auroso. E o outro é o hidróxido áurico. Áurico. Nossa, parece que tem um leão rugindo. E essa é a regra para a nomenclatura de hidróxidos de metais de transição. Isso quando aparecem duas possibilidades de carga, hein? Existem alguns exemplos que são bem mais fáceis, porque não apresentam possibilidades de variações. Eu vou colocar aqui um espacinho para você conseguir copiar tudo junto. Vai que você quer tirar um print screen da tela, né? Assim eu deixo tudo bonitinho junto. Os outros exemplos que eu queria colocar com vocês aqui, que está a parte dessa regra, então eu vou passar aqui uma reguinha, são metais de transição que não apresentam muitas cargas diferentes. Por exemplo, o hidróxido de níquel, que não vai aparecer níquel 1, níquel 2, ou o hidróxido de cádmio. Outro exemplo também seria o hidróxido de cobalto. Como a grande maioria dos metais de transição apresentam carga 2+, então é simples, é hidróxido de níquel, hidróxido de cádmio e hidróxido de cobalto. São os exemplos que nós temos mais fáceis dos metais de transição. Existem uma série de outros nomes, né, que a gente poderia colocar. Vou dar uma olhadinha aqui rápido nos nossos exemplos. Ó. Tem o zinco também, né? ZN, que foi um exemplo que nós fizemos na listinha. ZnOH2. É o hidróxido de zinco. Perceba que nesse caso não há necessidade de colocar zinco 1, zinco 2, porque não apresenta diferença no nome. Fácil, né? Das nomenclaturas da química, esses são os exemplos mais facinhos, os hidróxidos, tanto de metais da família 1A, 2A ou 3A, ou os metais de transição. Fica só o cuidado com metais de transição que apresentam mais de uma carga no cátion e o tal do hidróxido amônio. É isso, gente. Espero que você tenha compreendido a aula. Aproveite o exercício para fazer um resumo bonitinho, entendeu? Dos nomes, tudo legalzinho, para você conseguir depois decorar tudo. Eu coloquei até atrás aqui o dos astros e aqui está da base, hein? Então, monta esse resumo aí para você também, para você conseguir decorar, porque isso vai ser cobrado de você futuramente. Um abraço e até a próxima.